bem-vindos ao meu podcast. Hoje a gente tá aqui com o Emi Azevedo. É uma pessoa que eu admiro demais, demais. E quando eu pensei nesse projeto, foi um dos primeiros nomes que eu coloquei na minha listinha que eu queria conversar. E é um filmmaker, videomaker. Oh my God. De Rio Pardo que está conquistando o Brasil. Hello, hello, hello. E aí, gente? E aí, Nath? Oiê. Tudo pau. Eu queria falar contigo porque eu admiro muito a forma como tu leva o teu trabalho e a maneira como tu se mostra pro mundo, sabe? Porque tu é aquele tipo de pessoa que age, que pensa, age e vai, e se tá mal, vai mal mesmo, sabe? Se tá com medo, vai com medo. Tu, tipo, sempre quando vê essa frase, se tá com medo, vai com medo mesmo, vem tudo na minha cabeça, sabe? Porque é assim que eu te vejo. E eu tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu antes, sabe? Como é que cresceu esse M que tá agora? Bem louco, né? Bem louco! E então eu queria saber como é que foi a tua infância, sabe? O que o M, sei lá, de 7, 5 anos pensava ou queria ser, sabe? O que tu respondia quando diziam, o que tu vai ser quando crescer? Sabe? Entendi. Tá, vamos lá. A história é longa agora. Pessoal que tá ouvindo aí, pega uma pipoca, se senta no sofá e vamos lá. Não, mas obrigado primeiro. Porra, que foda ouvir essas coisas de ti. Te admiro pra caralho também. E... Bom, o M pequenininho, vamos lá. Eu sou de uma família de Rio Pardo, né? A minha família inteira do interior, não a minha mãe. A minha mãe, eu nasci na cidade e vivi na cidade, mas a minha família inteira do interior, assim. Então, o acesso a muita coisa era muito difícil, muito limitado, assim. Até porque a grana era curta, minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha. Era uma empregada doméstica com salário mínimo, criando 3 crianças, né? Então, tipo, essa parte foi bem difícil, assim, financeiramente, principalmente. E aí cresci lá em Rio Pardo e a minha infância foi muito louca, assim, no sentido... Em vários sentidos, principalmente... É difícil falar da minha infância sem que o assunto, tipo, de sexualidade e o assunto de gênero venha, sabe? Porque muito do que aconteceu nesse sentido foi o que me moldou a quem eu sou hoje, principalmente, assim, pelas dificuldades que aconteceram, porque eu fui uma criança que sofria muito bullying, assim, no colégio, no CTG, que eu era CTG, e em casa também, porque eu não fazia parte... Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã, então era um menino e uma menina, e eu não era nenhum dos dois, porque eu não seguia nenhum dos dois, sabe? Tipo, eu era um menino que era afeminado e que não se enquadrava com os meninos, não tinha os interesses e as preocupações de um menino, e também não tinha os interesses e preocupações de uma menina, porque também não era uma mulher, né? Então, essa questão foi bem louca, assim. E muito disso que eu vivi, assim, foi o que começou a me dar forças hoje para eu conseguir me mover tanto, sabe? Porque na época, tudo que acontecia, assim, essas coisas de opressão e essas coisas de não ter grana, porque assim, eu era um menino, eu sou branco, eu sei do meu privilégio como branco, mas eu venho de uma classe baixa, então eu ainda sou um gay pobre de uma cidade pequena, do interior, sabe? Sim. Então, e essas coisas no meio onde eu vivia, assim, era bem forte, bem marcante, porque isso era bem opressor, assim, né, na época, né? E aí eu nunca tive muitas grandes ambições, assim, quando eu era criança, até porque eu nunca tinha sido apresentado para essas realidades, sabe? Porque eu acho que a ambição vem quando tu conhece aquilo, sabe? Tipo assim, eu vi alguém muito bem sucedido e quero ser muito bem sucedido como ele, sabe? Essa referência não existia.
porque eu não tinha pessoas muito bem-sucedidas e não, principalmente como eu, como um gay pobre de uma cidade do interior, entendeu? Chegando lá, chegando em lugares grandes, assim. Então, as ambições começaram a surgir conforme eu fui ficando mais velho, assim, que eu fui tendo uma noção de mundo, entendendo como... que podia. Que tipo, mano, tá rolando uma parada aqui e eu acho que eu consigo chegar lá onde essa pessoa chegou porque eu sei fazer o que ela faz, sabe? Eu via pessoas conseguindo conquistar coisas e aí eu ficava me questionando, tá, mas por que eu não tô conseguindo, tipo, será que eu não conseguiria conquistar essas mesmas coisas? O que ela fez de tão bom que ela conseguiu e por que será que eu não consigo fazer também? Será que eu não consigo? Tipo, se eu me esforçar um pouquinho mais, assim, de rolar e chegar lá? E aí foi meio isso, conforme eu fui crescendo, assim, que dentro de casa mesmo eu percebi que eu ia ter que me esforçar muito mais que os meus irmãos para conseguir ter respeito em casa e conseguir compensar, entre aspas, o fato de eu ser gay, né, para minha mãe e para minha família. Tipo, eu sou gay, mas eu trabalho muito mais que todo mundo aqui, então você tem que me aceitar, sabe? Era um pensamento meio assim que eu tinha. E aí isso também me moldou muito nesse sentido, porque fez com que eu criasse uma disciplina e uma coisa de correr muito atrás, sabe, do rolê, assim, e não aceitar muito que digam que eu não era capaz, ou que alguma coisa me impediria de conseguir alcançar o que eu queria, sabe? Eu sempre fui muito teimoso. E eu usei essa teimosia para esse lado também, sabe? Para conseguir me guiar para isso. Porque durante a adolescência e infância e adolescência, assim, com todas essas questões das opressões e de principalmente não ter uma fuga, porque não existia uma fuga, né? Tipo, eu era oprimido no colégio, eu não podia reclamar em casa, porque em casa eu também era, então não tinha com quem falar. Não tinha lugar seguro. Sofria no CTG, porque o CTG era um lugar super machista, né, e opressor. E também não podia falar em casa, porque se eu falasse pra minha mãe, eu apanhava, sabe? Então, era uma parada assim, era eu comigo mesmo e aquele monte de demôniozinhos na cabeça, assim, de, mano, nenhum lugar é suficiente. Quer dizer, eu não sou suficiente pra nenhum lugar, sabe? Sim. Tipo, eu estou sendo só o que eu sou e aí não tá sendo o suficiente. Que idade tu tinha quando tu sentia quando tu reconheceu esse tipo de coisa que tu não tinha a fuga pra nenhum lugar? Isso foi bem cedo, foi com, sei lá, 11, 12, 13, nessa fase por aí. Sim. Eu acho que foi por aí, assim, que foi quando eu comecei a ter consciência. Porque, assim, por exemplo, quando eu tinha 8, 9 anos, as pessoas me zoavam muito. Porque tu é menininha, porque tu é bichinha. Mas eu nem sabia o que era bichinha. Eu nem sabia o que era um gay. Eu nem sabia, sabe? Eu não sabia o que era isso. Mas eles falavam isso. E aí, quando eu comecei a ter consciência do que era e entender que, talvez realmente eu não seja como as pessoas são e eu realmente seja o que elas dizem que eu sou. E aí que eu comecei a perceber que, então realmente eu não sou o suficiente, tá ligado? E aí é um puta conflito, assim, porque teve uma fase da minha adolescência que eu rezava quase todos os dias pra morrer, por exemplo. Eu ia te perguntar isso. Que é não tem como tu não ficar num estado depressivo, num lugar que tu não tem fuga, tu não tem pra onde correr, tu não tem a segurança de ser quem tu é pra alguém, né? E ainda tu tem esse negócio de querer se superar, de mostrar, ei, eu consigo, sabe? Não é porque eu sou gay. Eu não sou doente, porra. Sim. Era um rolê assim, e aí teve várias épocas, assim, que, mano, todo dia de noite eu rezava pra morrer, sabe? Porque falei, mano, não tá fazendo sentido, sabe, isso aqui. Tipo, mano, em casa, que era pra ser um lugar seguro, onde as pessoas deveriam me abraçar e me acolher, não acontece. Os meus amigos... Bom, tinha meus amigos no colégio, mas ainda assim tinha um monte de gente que me oprimia no colégio. No CTG eu também não era igual aos meninos, então, tipo, qual lugar era o lugar que eu deveria estar, sabe? E como eu não conhecia muito... A minha realidade era essa, eu não conhecia muitas outras realidades, tipo, eu não conhecia muitos gays, por exemplo. Assim. Não conhecia nenhum gay, na verdade. Nem sabia o que era esse direito. Então, tipo, eu não tinha assim, não, mas tem esse amigo aqui que ele também passou por isso. E sabe essa força de referência, assim, de... não, mas ele conseguiu, então vai rolar. Não existia, porque não existia esse conhecimento de alguém que tinha conseguido, sabe? Então, teve uma puta fase, assim, que o meu pensamento era, cara, a alternativa é morrer, porque... Que eu vou fazer? Que sentido faz a minha vida aqui, sabe? Tu tentou alguma vez? Eu já pensei em...
Eu nunca tive coragem. Eu nunca Sim. tive coragem. Que bom. Não, que bom. Esses dias eu tava pensando assim no... Não faz muito tempo até, nessa função toda que tá acontecendo agora, né? Aham. Nessas mudanças todas, eu comecei, cara, que bom, que bom. Obrigado, Deus, por não ter me ouvido, sabe? Sim. Obrigado, que bom que não é assim, né? Que a gente pede e acontece logo. Mas obrigado por não ser tão instantâneo, porque eu fico, porra, é bom estar vivo, sabe? Que bom que eu tô vivo pra isso. Sim, pra tudo que tá acontecendo. Não, tá louco. Mas na época, tipo, pro adolescente, pra uma criança, assim, que tá numa fase super querendo se encaixar e querendo pertencer a coisas, Sim. quando tu não pertence a nada, é foda, sabe? Porque daí tu meio que se sente assim, a minha vida não faz sentido, sabe? Não faz sentido eu estar vivo, porque... Sim, e faz muito sentido esse negócio Que eu te perguntei, né? De o que tu queria ser quando crescer, que, tipo, não tinha. Não Porque tinha. eu não tô vendo pessoas como eu fazendo coisas. Então, o que eu vou querer, né? Mano, eu vou ser o que der pra ser, tipo, o que der pra ser, eu vou estar sendo, sabe? Era muito Sim. louco isso, assim. E como é que foi, tipo, essa transição do trabalho? Como que tu chegou no vídeo? Tipo, tu fez faculdade, né? De publicidade, né? Isso é. Mas foi ali mesmo ou foi antes? Não, foi antes. Na verdade, foi assim, quando eu era mais novo, eu comecei a trabalhar no supermercado. Como empacotador, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, assim, porque eu já trabalhava desde os 13 anos, né? Com quantos anos tu trabalhou? Comecei a trabalhar com 13 anos. E nesse mercado? E nesse trabalho com 16. Porque daí tinha que ter essa carteira assinada, Sim, né? era Daí com 16. tinha, eu não sei como é que tá hoje, mas era com 16 anos. Uhum. E aí, como é que tá hoje, né? Aquele que parece que tem 80 anos já. Na minha época era com 16, agora eu já não sei como é que tá. Tá louca, né? Eu acho que puta velho. Com 20? Com 20, há 2 anos atrás. Mas então, e aí com 16 anos eu comecei no supermercado, porque na minha cidade era bem comum as pessoas começarem no supermercado, porque é a maior empresa da cidade, entendeu? Uhum. E aí comecei lá, e ao mesmo tempo que eu comecei no supermercado, eu comecei a fazer auxiliar de iluminação nos eventos, para um fotógrafo de lá, de Rio Pardo. Porque tinha um amigo meu que trabalhava já na empresa como editor. E aí ele, estamos precisando de alguém aí pra ir nos eventos, tu não quer ir? Tipo, tu não tá fazendo nada no final de semana, né? Eu realmente não tava. E eu, vamos, né? Não tô ganhando nada, vou ganhar 30 pila pro final de semana. Olha aí, hein? 30 pila pra um adolescente, mano, era grana, sabe? Tava rico já. E aí foi assim, daí eu comecei a ir nos eventos com eles, com a equipe, assim, com o fotógrafo e o videomaker. E aí eu comecei a achar muito interessante o que eles faziam, assim. Eu não entendia nada direito do que eles estavam fazendo, mas eu achava muito interessante, tipo, toda a função, assim, sabe? Toda a preocupação que eles tinham com o melhor ângulo, com procurar a luz e dirigir as pessoas, e, sabe? Essa montagem, essa construção de uma história, assim, por trás de algo que estava acontecendo. Eu achei isso incrível, assim. Daí eu comecei a querer ter essa responsabilidade pra mim. Sim. Porque eu me sentia um pouquinho... Ai, eu tô só segurando uma luz aqui, cara. Sim. Sabe? Tipo, meu... Eu quero algo a mais. Porra, eu quero fazer algo, sabe? Eu quero realmente fazer algo, sentir que eu tô fazendo algo, sabe? E aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer pra trabalhar nesse lugar. Pra estar ali fazendo isso, sabe? Porque também, assim, eu não tinha grana, então não tinha como comprar equipamento, né? Pra chegar assim, me contrata porque eu fotografo. Não tinha grana pra comprar câmera. E daí a gente tinha um computador velhão lá em casa, assim, e aí eu consegui baixar o Photoscape na época. O melhor programa. O melhor Photoshop professional do mundo. E aí eu comecei a aprender, tipo, autodidata total, assim, a tentar mexer, sabe? E aí eu não sabia o nome dos programas que eles usavam na empresa. Tipo, eu não conhecia Adobe. Adobe, pra mim, eu nunca tinha tido acesso, não sabia o que era, sabe? E aí, conversando com esse meu amigo, assim, tipo, eu ia perguntando pra ele, assim, sabe, as coisas. E, tipo, e aí, como é que chama lá o nome do programa, sabe? Eu ia perguntando, assim. E aí, uma vez também eu tava na empresa, e daí eu vi no computador, assim, o nomezinho do programa aberto. Aham. E daí eu vi, quando cheguei em casa, eu procurei pra baixar o programa.
Daí, cara, pure crack, dá-lhe crack, pure vírus do computador. Mas baixei a porra do Photoshop CS3, acho que era na época. Sim, Não sei nem se era o CS3, acho que era o anterior. Antes de chegar no CS, tinha um Sim. Adobe Photoshop 1, 2, sei lá, que era só uma peninha, assim, o Sim, eu logo, lembro. sabe? Era esse Photoshop. E aí eu baixei, consegui baixar esse, e aí eu comecei a meio que fuçar muito, assim, pra tentar entender como ele funcionava, sabe? Aí aprendi a recortar foto, aprendi a botar fundo, aprendi a trocar a cor das coisas, aprendi a botar texto, fazer montagem, porque eles usavam muita montagem lá, né? Aprendi a fazer as montagens, aprendi como é que fazia, e aí, porque eu não queria só chegar lá e tipo, me dá um emprego aí, e o que tu sabe fazer? Nada. Não, eu queria chegar lá e dizer, então, eu sei editar, se tu precisar de alguém, sou um editor. E foi isso que eu fiz. Falei pra ele, tu sei editar, se tu precisar de alguém aí pra editar, me chama. E foi bem numa época que vagou um lugar lá na empresa, sabe? E aí ele me chamou, e aí eu fui pra lá e comecei a editar. Daí comecei a fazer edição, daí lá, assim, eu aprendi muito mais a edição profissional real, assim. Quantos anos Tipo, tu tinha? isso foi depois de trabalhar no supermercado, devia ter uns 16 pra 17, assim. Que loucura que tu... Muitas pessoas devem ser assim, mas tipo... Esse negócio de tu ver... eu quero aquela vaga lá, mas eu não vou pedir pra chegar lá e eles me ensinarem. Porque é o que muitas pessoas pensam, sabe? Eu também já fiz isso. Não, tu foi em casa, baixou, aprendeu, e daí tipo... agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sou capacitado para estar nessa vaga. Foi meio isso, assim, porque eu sabia. Porque meu chefe, eu não conversava muito com ele, a gente não era íntimos, assim, a gente conversava só os negócios do evento, né? Mas eu sempre achei ele muito brabo, ele muito fechadão, assim. Daí eu pensei, puta, vou chegar lá no homem, gente. Vou falar que eu quero um emprego, vou mostrar meu currículo, vou ter nada, porque eu tava no ensino médio ainda, não tinha nada de cursos, de coisa, não tinha nada, porque eu não tinha nem dinheiro pra fazer. E aí eu falei, não vou ganhar um emprego, né? Eu realmente queria fazer parte daquilo, sabe? Estar na equipe, assim. Sim. E aí foi o que eu fiz, daí aprendi, fui lá e comecei a editar lá dentro. Aí lá, conforme eu ia editando, também precisou de alguém para fazer slideshow, que eles usavam muito slideshow de retrospectivas, sabe? Lindo. Retrospectivas, adorava. E aí eu entrei para fazer as retrospectivas, foi o primeiro contato com vídeo, entre aspas, assim, que eu tive. Que daí eram fotos animadas, mas era vídeo, já construí um vídeo, né? A ideia de um vídeo. E aí já achei incrível. Tipo, usava trilha. Eu movimentava as fotos. Eu animava aquilo, sabe? Já comecei a achar aquilo incrível, assim. A cabeça já começou a borbulhar de coisas de querer fazer, sabe? Aí depois comecei a editar vídeo lá dentro. Sim. Comecei a editar eventos pequenos, daí depois fui pegando eventos maiores e mais estruturados, assim. E aí esse foi o primeiro contato com o vídeo que eu tive. Foi o primeiro como editor. E aí... Depois, conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu perdia muito tempo analisando as imagens que eu tinha antes de começar a editar, porque não era eu que filmava. Então, quando outra pessoa filma, tu precisa assistir tudo que ela filmou pra tu entender quais são as imagens que tu tem, pra só depois tu começar a construir uma narrativa, uma história, né? E foi isso que eu fazia. Então, às vezes, eu perdi uma manhã inteira só assistindo. Sendo que se eu tivesse filmado, eu já saberia o que tinha. E eu já sairia editando. Então, tipo, uma manhã eu já teria livre. Porque eu sou sempre assim de pensar em como facilitar as coisas no sentido de tornar tudo mais dinâmico, assim. Eu quero produção, quero produzir mais, eu quero conseguir fazer coisas mais rápidas com a mesma qualidade, sabe? Que eu consiga ter fluxo. E mesmo assim, a empresa não era minha. Eu não precisava disso. Mas tu se importava. Mas eu me importava com isso, porque era o que eu estava fazendo, era o meu trabalho ali, sabe? Então, eu comecei a pensar em formas de conseguir agilizar esse processo para eu conseguir, tipo, produzir mais. Então, se eu produzo mais, eles conseguem pegar mais trabalho. Sabe? Todo mundo ganha. Sim. Então, vamos crescer aqui, sabe? Eu vou produzir mais, vocês vão ganhar mais, vocês conseguem fechar mais coisas. E esse era o pensamento. E aí, um dia eu fui falar com o meu chefe para fazer isso. Tipo, deixa eu filmar, porque se eu estiver filmando, expliquei para ele, vai ser muito mais fácil, né? Porque eu vou estar sabendo o que eu tenho, eu vou agilizar o processo, vocês vão ganhar, eu vou ganhar. Todo mundo vai fazer, eu vou fazer o que eu quero, vocês vão ganhar mais grana, então tá tudo certo, sabe? E aí ele me olhou no meu olho e falou que eu não tinha perfil pra fazer isso, pra filmar. Foi ele Foi que ele, falou. foi esse primeiro chefe. É. E aí ele falou, filho da... E aí ele me falou isso, que eu não tinha perfil pra ser videomaker, porque eu era afeminado e o resto da equipe não.
Por isso? Foi por isso, porque eu não me encaixava no padrão de equipe que ele tinha, né? Que eram homens, brancos e héteros. E aí eu não me enquadrava E nisso. o que aconteceu nesse momento? E aí, tipo assim, cara, uma criança, entre aspas, um jovem, né? Que tá querendo começar a fazer Sim. alguma coisa Uma quando. ambição. Não é nem que eu tava começando, eu tava querendo começar sabe? Era Sim. uma vontade que eu tinha. Ouve de um cara que tá há 30 anos no mercado, que não tem perfil, eu acreditei, né? Não tinha muito o que fazer. Não, e não foi nenhum perfil. Tipo, tu não tem capacidade. Não. Tu não é inteligente pra Não. isso, Amy. Não. É porque tu é afeminado. É. O que isso vai interromper na filmagem? Tu tá Sim, pra atrás da ele câmera. Sim, pra ele sim. E aí foi isso, assim, daí eu acreditei no que ele disse, tipo, beleza, sabe? Na hora que ele falou, eu não percebi a gravidade do que ele tava me dizendo, sabe? Sim. Porque eu não tinha maturidade, eu não sei, não tinha maturidade, não tinha confiança suficiente, não sei, não tinha autoestima pra perceber isso, sabe? E aí eu acreditei nisso, assim, mas então, ok, né? Se o cara que tá ganhando grana, tá com uma empresa e tal, tá me dizendo isso, quem sou eu que vou dizer que não, né? E aí eu meio que acreditei e, tipo, ok, deixa de lado então, deixa quieto. Daí tu continuou lá? Aí continuei por mais um pouco tempo, só que daí o que aconteceu? Que daí foi onde eu percebi que, cara, o problema não sou eu realmente, sabe? Eu comecei, ainda assim, fazendo esse processo de assistir tudo e editar depois, eu comecei a desenvolver uma edição muito rápida. Porque eu conseguia editar muito rápido, porque a minha mente funcionava muito rápido. Então, assim, era uma manhã, eu tinha assistido tudo e ainda tinha conseguido editar todo o material antes do meio-dia, por exemplo. Em uma manhã, sabe? Eu conseguia fazer isso. E eu me orgulhava muito de conseguir fazer isso. Porque, cara, às vezes os outros editores levavam 3, 4 dias para fazer um evento. Eu conseguia fazer em um. Sim, meio dia. A quantidade de tempo que eu reduzia e a produtividade que eu conseguia ter com isso. E aí, o que aconteceu? A gente tinha um quadro branco, que era onde a gente escrevia os eventos que tinham que editar, sabe? E aí a gente apagava os eventos quando terminava e escrevia os próximos, né? Pra ter uma linha, assim, pra gente conseguir enxergar quais eram os próximos jobs que tinham que fazer. E aí até que chegou uma hora que eu limpei aquele quadro. Limpei aquele quadro, porque tava tudo entregue. Botei em dia. Eu botei a empresa em dia, sabe? Toma! Botei a empresa em dia. Aí sabe o que o chefe fez? Reduziu o meu turno pra meio turno. Porque eu não precisava de um turno inteiro. Aí baixou meu salário, diminuiu pra meio turno. Que pessoa iluminada! Não é? Iluminada de Santo Senhor de Deus. Que pessoa! E aí eu pensei, gente, não faz sentido. Mano, eu tô te dando a oportunidade de produzir 5 vezes mais. Porque eu tô conseguindo fazer isso. Sim. Sabe? E aí ele baixou e deu, não, realmente. Não. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, um beijo aos envolvidos e tchau. É muito louco como esses estúdios e coisas de cidade menor, assim, eles têm uma mente tão fechada Muito. que, tipo, a gente sempre fez assim. Por que que a gente vai mudar? Nem que seja pra melhor, tipo... A gente tá vindo, olha aí o cliente entra pra porta, a gente não faz nada. Sim. A gente vai lá, filma, a gente fica uns dias editando. Tá bom assim. O que que o afeminado quer mudar? O que essa bicha quer? Que esse viado quer vir aqui bagunçar as coisas? Melhorar a minha empresa. Porra. Não, e também eu imagino assim, claro que eu não conheço o cara e tô falando, o orgulho dele. Muito. De ver que a pessoa que ele tava rebaixando tava melhorando o negócio. Sim, Mas, sim. E foi muito louco, assim, porque lá nessa empresa, por exemplo, eu aprendi a editar, mas eu aprendi a editar sozinho. Porque, tipo, ele não ensinava. Porque ele tinha aquele raciocínio de, se eu te ensinar, tu vai virar meu concorrente. Isso é muito comum, sabe? né? Em cidade pequena. Ele não ensinava, por exemplo, várias técnicas que eu aprendi sozinho, fazendo. Sim. Que daí foi onde... Eu acho que, por um lado, foi muito bom, porque eu consegui desenvolver a minha forma de fazer isso do meu jeito rápido. Que eu conseguisse fazer as coisas rápido, sabe? Porque eu acho que se eu fosse aprender de alguém, provavelmente eu imitaria o que aquela pessoa estava fazendo naquele momento, né? Não saberia adaptar, por exemplo, talvez. Sim. Então, nesse ponto, foi bem bom o que aconteceu. E tu aprendeu só mexendo no coisa ou tu via... Não tinha muito tutorial, né? Pois é. YouTube tava começando. Não tinha muito tutorial, que nem tipo, hoje tem milhões de tutoriais. Sim, mas não tinha tanto tutorial, não. E aí eu fui aprendendo, tentando, assim... E daí tu foi pra faculdade de publicidade? E aí, sim, passei no vestibular quando eu ainda tava lá. 2012 eu tava lá. E aí quando eu passei no vestibular,
Tá, não quero mais, vou sair daqui. Mas daí como é que foi... Tu decidiu que tu ia ser... Publicitário? Não, que ia ser, tipo, que tu ia ser filmmaker. Então, não, é que foi o que aconteceu. Dentro dessa empresa, eu tinha os meus amigos ali que trabalhavam ali, né, que era o pessoal da produção, e tinha uma menina que ela fazia publicidade. E daí eu perguntava sobre o curso, e tudo que ela falava do curso me interessava muito. Sim. Muito, assim. Então eu falei, daqui a pouco publicidade é uma baita área, sabe, de fazer, porque ela envolve fotografia, envolve vídeo, envolve produção, Sim. né, envolve tudo que eu gostaria de fazer, daqui a pouco é uma ideia. E aí eu fui lá no site da universidade e tal, fui atrás e li sobre o curso e achei, tá aqui. E daí, tipo, era a tua ideia entrar pra aprender a ficar na mesma área ou era pra ir pra outra área? Então, pois é, a minha ideia era, eu queria muito ser fotógrafo, a princípio era fotógrafo. E aí eu pensei, a fotografia eu consigo aprender sozinho. Porque eu já estava conseguindo aprender sozinho, sabe? Eu sentia que eu tinha capacidade de fazer, tipo, de descobrir como funcionavam as coisas, porque eu sempre fui muito curioso pra isso, assim, tipo, coisas práticas, eu era muito curioso. Daí eu falei, vou fazer publicidade, porque se der um ruim na fotografia, eu tenho uma graduação ali pra... Burrice, né? Mas foi o que eu pensei na época, fazia sentido. E aí fiz a publicidade, e aí dentro da publicidade que eu percebi que, eu não quero fazer foto, quero fazer vídeo. E como é que foi, antes disso, da tua família em relação à tua profissão, às tuas escolhas que estavam sendo ali? Do tipo assim, tu vai fazer publicidade, o que tu vai fazer? Eles entendiam isso? Ou eles estavam pelo menos felizes que tu estava fazendo uma faculdade? Ou tu fez a faculdade pra deixar eles felizes? Então, teve um pouco... Eu cresci com a ideia de que eu precisava sair do ensino médio e entrar na faculdade. Sim. Ponto. Isso precisava existir, entendeu? Meu estudo não acabaria no ensino médio. Porque vem de toda uma construção, de uma cultura, de que precisa de um diploma. E aí foi essa base que eu tive, assim, eu preciso sair do ensino médio e ir para uma faculdade, né? E então eu já vim me programando para entrar numa faculdade, eu já estava buscando uma faculdade, né, para fazer. E aí a mãe, assim, quando eu digo família, é sempre minha mãe e meus irmãos, porque o resto da família não... E aí, quando a mãe nunca entendeu muito bem o que era publicidade, assim, porque é uma profissão relativamente nova, né? Sim. E para uma pessoa do interior, assim, é foda entender qual é o rolê ali, né? E aí ela nunca entendeu muito bem o que era publicidade, mas ela sabia mais ou menos que envolvia criação, envolvia essa parte mais criativa da profissão, né? Mas bom, eu tava numa faculdade, então tá tudo bem. Vai lá, estuda. Tá estudando, tá estudando, tá feliz, tá bem, entendeu? Sim. E aí foi meio isso. E aí dentro da universidade, daí eu comecei a trabalhar no hospital, né? Como recepcionista. E aí dentro do hospital que eu falei, cara, realmente, sabe, não é nem publicidade, não é nem hospital, não é nem nada disso que tá acontecendo agora. E tu tava na faculdade ainda quando tu percebeu isso? Eu tava na faculdade, sim, eu tava na faculdade. E o que te fez continuar a terminar ela? É porque quando eu realmente veio o estado, tipo, cara, eu não vou trabalhar em agência, já, ponto, não vou trabalhar em agência porque não vou me enquadrar numa agência. E aí foi meio que eu percebi, comecei a fazer vídeo de novo meio junto, assim, foi meio... quando eu tava no hospital, que eu comecei a me dar conta que o hospital tava me adoecendo, sabe? Quantos anos você tinha quando tu tava no hospital, quando começou a trabalhar no hospital? Eu comecei no hospital com 18. 18. Quando entrou na faculdade e já começou a trabalhar lá? Eu já comecei logo depois no hospital. E aí eu trabalhando no hospital, eu comecei a... No hospital me trouxe muitos questionamentos, assim, de vida, assim, de quem eu era, do porquê que eu tava fazendo as coisas, sabe? Porque daí eu comecei a ver, cara, toda a realidade do hospital é foda, sabe? Tu vê as pessoas que estão, os pacientes, tudo que acontece com as pessoas, sabe? Isso me fez me questionar muito sobre isso. E eu comecei a ver que, tipo, cara, se eu continuasse no caminho que eu tava seguindo, eu nunca ia ser feliz, sabe? Que bom que tu teve isso, tipo, no início, não, eu sou muito grato por isso, assim. Porque tem gente que... É que nem aquele... Tem vários vídeos e livros de pessoas no leito de morte tendo esse tipo de pensamento, sabe? Sim. Tipo, não devia ter feito assim. Sabe? Que merda. E que bom que tu teve essa experiência, né? Eu já ouvi falar muito de pessoas que trabalham em hospital e que tem esse olhar de, tipo, não dá pra levar a vida desse jeito, sabe? Não, cara, quando tu entra no hospital, que tu vive a realidade, assim, todos os dias de hospital,
E ainda mais eu trabalhava num pronto atendimento do SUS, Sim. entendeu? Aqui no Brasil isso é bem louco. E aí que eu comecei a ver, comecei a me dar conta, assim, das realidades, de tudo que tava acontecendo. Eu pensei, caralho, velho, isso realmente não pode ficar assim, sabe? E aí, quando eu comecei... Lá dentro do hospital mesmo, eu comecei a comprar uma câmera, daí, né? Minha primeira câmera. E aí, eu comecei a fazer eventos finais de semana, assim. Tinha uma amiga minha que tinha aberto um estúdio há pouco tempo. E eu falei, cara, me indica pros seus eventos, sabe? Meu primeiro casamento foi de graça. Tipo assim, eu Sim. preciso fazer um casamento pra eu lembrar como é que faz. Porque eu fiquei um tempo sem fazer evento, né? Sim. Ainda mais que meu equipamento era outro do que eles usavam lá no estúdio. Então, eu precisava entender como que eu ia fazer, como eu ia construir isso, sabe? E aí, quando eu comecei a voltar a fazer evento com vídeo, assim... Porque também o vídeo, eu acho que foi meio isso. Como eu já tinha minha amiga fotógrafa, pra me indicar, eu fui fazer vídeo... Porque porque ela já era já era fotógrafa. fotógrafa. Então, não Aham. precisava ser outro fotógrafo. E eu sabia fazer vídeo. E eu sabia fazer bem vídeo. Então, eu falei, Sim. vamos pro vídeo. E aí, eu comecei a perceber que, cara, vídeo é o meu lugar, sabe? Comecei a ver que é vídeo que eu quero, não é foto. Não é imagem. Não é imagem Sim. estática, assim. É vídeo, Aham. é movimento. Eu preciso de trilhas, de coisa, sabe? Sim. De animação. E aí foi onde eu já me dei conta que na faculdade eu não ia rolar essa parada de agência e tudo mais, sabe? E daí, conforme... Na faculdade tu vai passando por todas as áreas da publicidade, né? Tu passa por muitas áreas. Daí eu fui vendo as áreas e meio que... E daí eu fui vendo as áreas e fui percebendo que nenhuma meio que representava bem o que eu queria fazer, sabe? Nem fotografia Sim. publicitária, não era bem aquilo, sabe? Aham. Nada era bem aquilo. Sim. Era legal, mas não era bem aquilo que eu queria fazer. Daí eu, vou terminar a faculdade, porque quando eu me dei conta disso, já tava quase no meio, assim. Já tava mais pro fim da faculdade, não vou parar a faculdade agora, né? Daí fiz a faculdade. Foi muito bom, foi incrível fazer a faculdade, porque abriu a minha mente, assim, ó... nossa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu se lembra como é que era estar nesse momento da faculdade, que tu já tinha tido a realização, o pensamento de, tipo, não é isso, Uhum, mas eu vou continuar aqui. uhum. Foi de boa pra te levar isso? Eu acredito, assim, eu te vendo, acredito que tenha sido uma coisa... Como tu é tão comprometido, sabe? Tu, eu vou fazer. Talvez não tenha sido uma coisa tão... Mas como é que era ir pra aula? Uhum. Porque eu passei por isso e pra mim era horrível. Foi um Era tipo... inferno. Era horrível, sabe? Como é que era isso? Então, é porque, o que acontece? Sim, eu sabia que eu não ia fazer aquilo, tá? Mas eu não tava num lugar que eu não gostava. Sim. Tipo assim, eu gostava das pessoas que estavam ali, eu gostava do que eu tava aprendendo, porque era uma coisa que abria muito minha cabeça e me mostrava, tipo, umas realidades, umas paradas muito diferentes, assim, muito inspiradoras, sabe? Pra eu poder fazer depois. E isso meio que eu me alimentava disso, assim, não era... Claro que tinha aquelas cadeiras que são horríveis, que tu odeia fazer, mas isso toda faculdade Sim. tem. Mas ir, tipo assim, a rotina de ir pra aula não era uma parada que me machucava, por exemplo, sabe? Porque eu curtia o que eu tava fazendo, era legal, publicidade é legal, sabe? Sim, e algum desses lugares novos, assim, tu achou as tuas pessoas, tu nesse momento já tinha achado um lugar não completamente seguro, mas um lugar pouco mais seguro pra ti? Sim, porque eu acho que sim. Porque é que na faculdade tu percebe muita gente diferente, né? É muita realidade é um outro diferente. universo. Cara, eu acho que a faculdade me serviu pra isso, assim, sabe? Pra abrir a cabeça, pra eu perceber a quantidade de realidades que existem em volta da gente, sabe? Porque antes eu vivia na bolha lá, cidade pequena e tudo mais. Aí quando eu comecei a trabalhar no hospital, que era em outra cidade já comecei a perceber diferente, lidar diferente com as pessoas, porque eu conversava com pessoas o dia inteiro. Eu atendia pessoas. Eu lidava com pessoas em momentos muito difíceis. Então eu comecei a me dar conta de que, não é só a minha realidade que existe. Tem várias Sim. outras, muitas outras. E aí na faculdade também, porque na faculdade, ainda mais quando a gente fala de pessoas criativas, a gente lida com muita diferença. Cara, cada um é muito criativo do seu jeito, sabe? E não é criativo errado ou criativo certo, é só criativo diferente. E aí eu comecei a entender que, cara, é muita coisa diferente aqui que dá pra se alimentar de tudo isso, sabe? Sim. Tudo é alimento pra... Eu acho muito interessante isso que tu falou de que todo mundo era diferente, essa criatividade, sabe? No colégio eu tive uma impressão e talvez até ensinaram o contrário disso. Do tipo assim, ou tu é criativo ou tu não é. E eu pensava, tipo, eu gostaria de ir pra área da arte. Só que aquela minha colega, aquele outro lá,
são muito mais criativos que eu. Uhum. Então eu não vou ir pra esse lado. Porque eu não alcanço eles. Eu não né? alcanço eles, Aham. então, tipo, óbvio que eu não vou ir fazer isso, sabe? Eu vou pra outra área, então. Sim. Sei lá o que vai rolar, sabe? Eu vou pras exatas, então. Eu vou pras exatas, se eu fui, não deu certo. Mas tu teve alguma coisa assim, porque a criatividade, às vezes, é lidada de uma maneira bem distante em alguns lugares, tipo na escola. Na faculdade, como tu tava na publicidade, talvez era um ambiente que alimentava, né? Não era, tipo, tanto julgar, mas alimentava. Mas na escola, teve algum momento que tu duvidou dessa tua arte? Ou tu começou a trabalhar com filme com 16, né? Tu tava na escola ainda. 16, sim. Então, no ensino médio. E, tipo, tu teve alguma referência ou algum... Tu via isso na tua volta? Então, não. Na verdade, tipo, essa coisa de arte, mundo artístico, eu tinha bem pouco contato, assim. Eu acho que no colégio, pouquíssimo. Muito, muito pouco mesmo. A gente não era muito estimulado a criar, a ser criativo, sabe? Sim. Até porque, tipo, o sistema de ensino é tu sentar numa classe, copiar uma matéria e decorar o que... Ainda mais estadual ou municipal. Ainda mais estadual, sabe? Então assim, era seguir esse padrão e eu fazia, ok. Isso é muito louco, assim, sabe? Porque essas etapas de não estar onde eu gostaria nunca foi muito doloroso nessa parte de colégio e estudar a faculdade que eu não queria, sabe? Porque eu sempre entendi, tá, isso vai acabar. São mais 1 ano e meio que eu preciso estar aqui, sabe? Sim. Enquanto isso, eu fazia o que eu gostava, porque eu ia trabalhar no estúdio, era legal trabalhar lá, porque eu editava e fazia o que eu gostava, entendeu? Eu tipo, não era doloroso essa... Ai, não faço aqui o que eu queria fazer, sabe? Era... Eu admiro muito isso. Muito isso, porque eu era completamente ao contrário. Jura? Tipo, no 3º ano do ensino médio, eu tava muito depressiva, do tipo, é 1 ano ainda. Não era tipo, é só 1 ano. Pra mim era, tem mais 1 ano pra continuar nesse lugar. É sincero. E é muito engraçado, porque assim, eu não sofri bullying. Eu era uma das melhores da minha turma. Tava tudo bem. Mas a escola trouxe um sentimento de estresse pra mim. E de nervosismo. E de que eu tinha que ser a melhor. Senão ninguém ia gostar de mim, sabe? Eu tinha isso. Então, eu acho muito louco. Sabe? Porque é completamente diferente. Tipo, é só mais 1 ano. Eu fico... Não, assim, lógico que eu tava louco que acabasse. Sim. Mas não era uma coisa que eu sofria. Sim. Não, Sim. eu não sofria com isso. Até porque eu sempre fui muito do agito, né? Eu sou uma pessoa meio agitada, né? Então, tipo, ir pro colégio, eu ria com meus amigos, eu dava risada, a gente conversava a aula inteira, às vezes, quando eu não tava afim, sabe? Óbvio que isso não é o interessante de se fazer no colégio, né? Mas É bom estudar, né? Eu nunca fui um aluno exemplar, por exemplo. Nunca fui. Tipo, eu era um aluno ok. As minhas notas eram ok, passava. Eu sempre era muito querido pelos professores, porque eu respeitava muito eles. Tipo, eu nunca fui um aluno tipo, que agitava a ponto de perder o respeito, sabe? Eu respeitava muito. Mas eu sempre fui aquele aluno que... ele é muito bom aluno, mas ele conversa muito, sabe? Eu era esse aluno. Sim, você via no boletim, conversa, diminuir conversa. Eu era esse aluno que trocava de lugar pra ficar longe dos amigos, pra não conversar, sabe? Eu era esse aluno. Então... Mas eu respeitava muito e pra mim era de boa isso, assim. Eu sempre tive essa facilidade de me adaptar, assim, e entender que... Depois de uns anos, né? Entender que, é só... Calma, já vai rolar. Sei que vai demorar um pouquinho, mas vai rolar, sabe? Sim. Porque Porque, lógico, que ali na parte da infância, né? No início da adolescência, isso era muito mais difícil de eu compreender, né? Porque a gente tem muita pressa de tudo quando a gente é novo. Sim. A gente quer tudo muito imediato, assim. Tu tinha essa coisa de querer ser adulto? Nossa, o tempo inteiro. Porque eu queria independência, não era nem ser adulto. Eu queria só conseguir ter voz, sabe? Ser respeitado como um adulto, assim. Ser, tipo, é a minha vida aqui, sabe? Ninguém tem acesso à minha vida porque é minha. E aí era isso que eu esperava da vida adulta, assim. De conseguir pisar firme, assim, e dizer, tua opinião realmente não importa. Sabe? Sim, e é muito louco que tu conseguiu isso. E é muito louco, porque daí como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei também por causa disso, eu acho. Porque dependência financeira é uma das coisas que mais te prende a opinião dos teus pais, a opinião de quem tá te fornecendo a grana, né? Então, tipo assim, a grana é da pessoa, então tu não tem muito o que discutir, sabe? Sim.
Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já queria ter essa independência para eu conseguir, tipo, fazer as minhas coisas sem ter que dar satisfação o tempo inteiro. Para eu não ser questionado o tempo inteiro, sabe? E aí foi isso que aconteceu, assim. Me perdi, já. E como é que foi a parte, assim, tu saiu da faculdade, e aí? Tá. Daí, na verdade, começou a terminar a faculdade, daí começou a dar um pânico. Aí deu um desespero. Porque o que aconteceu? Eu já tinha saído do hospital, né? Eu saí do hospital um semestre antes de terminar minha faculdade. Deixa eu pensar. Não, até foi mais. Eu acho que foi quase um ano antes de terminar minha faculdade. Eu saí do hospital. Daí eu comecei a trabalhar só com vídeo. E com eventos e tal. E aí o primeiro ano... um leve aviãozinho. Não, vamos esperar aqui, peraí. Então. E aí a gente ia sair do hospital, e aí aquele primeiro ano que tu sai de um emprego fixo, que tu tem uma estabilidade financeira, é o mais difícil do mundo, né? Porque não tinha cliente, ninguém me conhecia, meu nome não era falado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já tinha começado a fazer a filmar com a tua amiga, né? E daí tu saiu do trabalho pra fazer isso? Pra filmar. Porque daí mas assim, eu fazia um evento a cada 2 meses, sabe? Não era uma parada que eu tinha evento E tu não teve aquela coisa de tipo, eu vou planejar, vou tananã. Não. Eu não sou muito bom em planejamento, não. Tamo junto, porque eu fiz a mesma coisa que tu. Eu só saí do trabalho e... Eu sentia que eu precisava. Porque chegou uma hora que lá dentro do hospital eu realmente ia adoecer se eu ficasse lá dentro. Sim. Eu realmente estava adoecendo. Meu corpo estava adoecendo lá dentro, sabe? Por mais que eu não tinha doença das pessoas, aquele meio, tipo, estar naquele ambiente pesadaço, assim, era uma parada que estava me adoecendo muito. E aí, quanto mais tempo eu ficava, mais tempo eu percebia que, cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. E daí tu saiu... E aí eu saí pra fazer evento. Claro que o cu tava na mão, né? Mas assim, fui, porque eu falei, cara, se der ruim, sei lá, larga um currículo em outro lugar e vou trabalhar em outro lugar, sabe? E como é que foi esse processo, assim, de fazer as coisas, do dinheiro não tá daquele jeito bom? Foi desesperador. O primeiro ano foi, pra mim, foi absurdo, um ano de mais de desespero na minha vida, assim. Realmente, assim, foi desespero, todos os dias desespero. Porque daí eu fazia um evento que o outro, cobrando R$300 pra fazer um evento, sabe? Sim. Isso não dá pra nada, uma vez que eu tinha um salário fixo todo mês na minha conta, sabe? E aí eu comecei, tipo, cara, preciso fazer acontecer. Porque não tem outro jeito. A minha mãe não tinha dinheiro pra me dar, entendeu? Minha família não tem grana pra me ajudar. Então, assim, ou eu faço dar certo, ou faço dar certo. Sim. Não tem outro jeito, entendeu? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E aí comecei a fazer uns eventos de graça, fazia portfólio, comecei a divulgar e fazia coisas muito baratas só pra ter uma grana, sabe? E ainda assim foi bem difícil. O primeiro ano foi, nossa senhora, foi horrível. Foi horrível, real, assim. Era aquele rolê dos 100 pila por mês, sabe? De R$100 por mês, assim. E aí, depois que começou a meio que andar, assim, porque eu saí do hospital no final de 2015. E eu me formei em 2017. Mas daí tu tava na faculdade quando tu começou ainda, então? Tava na faculdade. E aí... Eu tava na faculdade e aí me formei em 2017 e quando começou a chegar perto da formatura, assim, eu comecei a entrar em pânico. Porque eu comecei a falar, Jesus... Porque antes, quando tu tá na faculdade, tu ainda tem... Sou estudante, tá? Sim. Sou estudante e faço uma grana aqui, trabalhando com outra coisa. Mas quando termina a faculdade, daí tu já é um adulto formado, né? Com diplominha na mão. E aí? E agora, querido? E aí? O que tu vai fazer com essa informação toda que tu recebeu nesses anos, sabe? E aí isso começou a me assustar um pouco. Muito, assim. Tipo, cara, o que eu vou fazer? E aí foi onde, no final da faculdade, foi onde eu comecei a realmente me esforçar muito pra expandir muito o trabalho, sabe? Expandir muito, numa proporção muito maior do que eu já tinha imaginado, sabe? E foi uma expansão que eu desejava essa expansão, assim, conscientemente, mas eu não sabia como fazer ela, sabe? Todos os dias eu pensava, eu preciso encontrar um jeito de crescer, eu preciso encontrar um jeito do meu nome ser conhecido pelas pessoas, eu preciso
que as pessoas, quando pensam em vídeo, pensem em mim, sabe? Sim. Eu precisava fazer isso acontecer. E tu vê, porque no momento em que que isso tá acontecendo, a gente não consegue ver o que a gente tá fazendo que vai Sim. fazer que tu seja reconhecido, né? Sim. Mas tu se lembra hoje o que tu fez? O que eu fiz pra isso acontecer? Cara, agora eu vou pensar agora, tá? Porque eu realmente não Aham. tinha parado pra pensar ainda sobre isso, não. Ah, quando eu comecei, eu acho que o que fazer foi meio que fazer com que as pessoas falassem sobre mim, assim. Fazer muito portfólio. Eu fiz muito portfólio. Muito, muito, muito portfólio. Tanto de evento quanto de ensaio, assim. Porque eu precisava que as pessoas falassem sobre mim. Eu precisava que meu nome fosse marcado na internet. Eu precisava que meu nome estivesse na publicação das pessoas, sabe? No Facebook, que Sim. tinha muito mais do que Instagram. Então foi meio que isso, assim, eu comecei a fazer muito ensaio e aí eu comecei a ir atrás de curso. Porque até ali eu tava todo autodidata. Sim. Isso até 2016, 2017 já, quase. Eu era completamente autodidata. Eu não tinha feito curso pra nada, de Photoshop, edição, essas coisas. Aí eu comecei, o que eu sei me trouxe até aqui. Até aqui veio. Tipo, até aqui foi suficiente. Já não é mais. Sim. Agora eu preciso fazer coisas novas pra que eu Sim. suba mais. Era o que a gente conversou esses dias, né? Então, e daí foi isso que eu fiz, assim, comecei a procurar cursos, fiz curso de edição pra entender realmente o motivo das coisas, entender o porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu sabia que eu fazia e funcionava. Só que eu não sabia o porquê que eu fazia aquilo. Tipo, só funcionou, sabe? Sim. E aí eu comecei a ir pra aprender isso, e aí foi onde eu fiz a morada, e daí veio todo o processo. E aí, cá estou eu! Tá louca, né? E aí foi onde eu comecei a vir pra Porto Alegre, muito mais. E daí foi onde eu conheci a morada, que daí foi onde eu conheci muita gente da fotografia. E aí eu conheci muito, um outro mundo, assim, do meio fotográfico, de vídeo, que eu não conhecia, que eu não fazia ideia que existia. Foto TV Sim. pra mim, não fazia ideia do que era. E GoImage, não fazia ideia, sabe? Essas empresas que são muito conhecidas no meio, pra mim, não existiam, porque eu não fazia ideia que elas existiam. Então, quando eu comecei a vir para Porto Alegre, comecei a, de fato, conhecer pessoas de outros lugares. E que aí, sim, meu nome começou a ser comentado, que aí foi onde, tipo, as coisas sabe? Tipo, fluiu, assim. Sim. Foi isso. E tu... Eu também fiz a morada, né? E tu conseguiu reconhecer essa mudança logo, assim? Ou foi algo... Tipo, tu fez a morada quando? Que ano? Em janeiro de 2017. E daí o ano de 2017 já... Já. Foi bem louco, foi bem louco. Já, Já. Cara, foi muito louco isso. Porque, eu fiz a morada quando tava fazendo um ano que eu tava trabalhando só com isso. Que eu tinha saído, que eu tava no desespero. Fazia um ano de pânico ali. E aí, quando eu fiz a morada, que daí eu comecei a perceber o que eu precisava mudar no meu trabalho. Sabe? Sim. Quando eu comecei a fazer esses cursos, as coisas começaram a ficar claras para mim, porque eu começava a entender o que eu estava fazendo. Porque antes eu fazia e reproduzia muito do que eu tinha aprendido lá no estúdio, ainda. Sim. Sabe, eu reproduzia aquele padrão que eu tinha sido ensinado. Então, quando eu comecei a fazer esses cursos e fazia a morada, principalmente, que eu comecei a ver as outras formas de fazer, eu comecei a perceber, cara, é por aqui que eu quero ir, sabe? É isso que me representa. Porque antes até de fazer a morada, eu sentia muita necessidade de, cara, eu não tô conseguindo entregar a mensagem que eu quero, sabe? Eu não tô conseguindo entender o que eu tô fazendo, porque eu não tô conseguindo. Só não tá rolando, sabe? E não é porque não tá rolando porque eu não quero fazer ou porque eu tô com preguiça. É porque eu realmente não sabia o que fazer, eu não tinha essa referência do que fazer para melhorar e para conseguir entregar o que eu queria entregar, sabe? Porque a minha intenção com o vídeo sempre foi assim, cara, eu queria contar a história e queria que as pessoas se emocionassem com aquilo, sentissem alguma coisa com aquilo, sabe? E daí, só que eu não sabia como fazer isso. Tipo, de fazer as pessoas sentirem algo com o meu trabalho, sabe? E quando eu fiz a morada, que daí eu comecei a me dar conta que entendi. É que é uma coisa muito louca do autodidata é que tu cria uma bolha só tua e tu sabe que tu consegue fazer as coisas sozinho. Só que daí, no momento, empaca. Porque não... Não, isso te leva até um ponto. Tu precisa de mais depois. E depois, tipo, a ajuda, sabe? Tu teve dificuldade de pedir ajuda? Sim, tive.
tive. Porque eu tenho muita dificuldade. Hoje eu já não tenho tanto, mas Sim. tive muita dificuldade de pedir ajuda, porque como eu trabalhei sempre sozinho, Aham. e, por exemplo, pessoas de vídeo, eu não conhecia pessoas de vídeo. Eu realmente trabalhava sozinho, tipo, eu não tinha amigos de profissão. Aham. Até porque lá o mercado era cidade pequena, então, tipo, é competitividade, as pessoas não se ajudavam tanto, sabe? Mesmo em Santa Sim. Cruz, que era a cidade vizinha onde eu morei, ainda era assim, era uma mentalidade muito pequena, sabe? Então, tipo, eu sabia as pessoas que faziam vídeo, mas a gente não era amigo, porque a gente era concorrente, sabe? Tinha essa parada assim. Sim, Guaíba é a mesma coisa e era muito louco, assim, que eu nunca quis ser fotógrafo em Guaíba por causa disso, sabe? Porque pelo menos em Porto Alegre, óbvio que existia e existe, só que eu não sabia quem era, pelo menos. Então, aquilo não me ameaçava tanto, quanto eu sabia que era aqueles estúdios que parecia que eles iam me matar. Se eu passar na frente, eles Aham, derrubam. sabe? É muito louco. Eu não fiquei, nunca trabalhei muito em Guaíba em si, né? Então eu nunca tive esse contato muito com os outros. Mas é muito louco tu entrar num lugar onde tem várias pessoas se ajudando da mesma profissão. Sim. Né? E se ajudando real, assim, tipo, mano, não quero nada em troca, eu só quero te ajudar aqui no que tu tá precisando, sabe? Exatamente. E essa realidade, quando eu vi aqui em Porto Alegre também, eu fiquei me chocou muito, assim, porque eu realmente não imaginava que isso existia, assim. Sim. E isso foi uma das coisas que cara, virou muitas chaves, assim, quando eu vim pra Porto Alegre, sabe? Que, nossa, minha mente explodiu, assim, porque eu comecei a ver que, cara, a gente pode sim se ajudar, eu posso sim ter amigos de profissão e trocar muita experiência pra gente conseguir crescer junto. Não que um vai crescer por cima do outro, não, vai crescer junto, porque tem espaço pra todo mundo. E isso foi o que melhorou muito o meu trabalho, porque daí eu comecei a trocar com pessoas da mesma área, sabe? A gente conversava muito, então eu comecei a trocar muito, eu comecei a perceber o que eu precisava fazer e quais eram os pontos que eu precisava melhorar. Comecei a entender o mapa do meu trabalho, assim, tipo, o que eu fazia e onde eu precisava dar mais atenção para conseguir melhorar ele, sabe? Sim. Agora uma pergunta mais técnica, assim, do tipo, tu leva o teu trabalho, o teu dia a dia, a tua rotina de uma forma planejada, tu já disse que não é muito planejado, né? Mas, tipo, tu faz um pequeno plano ou alguma coisa assim no teu trabalho, pode ser tanto na organização, na rotina, quanto pra filmar, sabe? Então, sim. E não. Sim, mas não, sabe? Existe uma organização, tá? Existe uma organização, sim. Por exemplo, a minha rotina, quando eu sento pra trabalhar, assim, pra editar, eu gosto de listar o que eu preciso fazer, só pra ter visualmente, assim, quais são as coisas que eu preciso fazer, os eventos que eu tenho que editar, o material que eu preciso rever. Mas, assim, não é uma coisa que eu sigo à risca, sabe? Eu altero ela o tempo inteiro. Ela tá 100% alterada. E pra filmar, também existe uma organização. Tipo assim, eu tenho checklist mental, assim, de coisas que eu preciso fazer. Se eu vou fazer um evento, eu tenho um checklist mental das coisas que eu preciso fazer pra conseguir filmar aquele evento do jeito que eu quero, sabe? Pra conseguir chegar na minha linguagem. Pra fazer um fashion, eu sei quais são as imagens que eu preciso, o que eu preciso fazer, quais são as orientações que eu tenho que passar para o meu modelo. Essas checklists foram sendo criados meio que conforme eu ia fazendo, ia percebendo que eu precisava organizar essas coisas para não ficar muito bagunça. Porque eu também não consigo, por mais que eu não seja tão organizado, eu não consigo ir pra filmar alguma coisa ou editar alguma coisa sem ter nenhuma noção do que eu tô fazendo. Isso já não funciona pra mim, sabe? Chegar e ver na hora, assim. Vou ver o que eu vou fazer aqui. Pelo menos antes eu já vou, tipo, criando uma ideia. Talvez uma ideia muito vaga, assim, mas uma ideia só pra eu ter de onde partir, sabe? Talvez eu mude ela inteira depois. Mas só pra eu ter um ponto inicial, assim, de onde começar. É meio que uma segurança, né? Pra não chegar, tipo, cego do negócio. Não chegar cego eu não gosto muito, não. Até pra editar também, tipo, antes de editar, normalmente sou eu que filmo, que eu edito. Então, na hora de filmar, eu já penso na edição. Então, eu chego pra editar já sabendo mais ou menos qual é o que eu preciso fazer, sabe? Então, essa organização existe, não é algo tão, assim, ponto do lápis, marcadinha. É que é uma coisa muito que eu tenho, não estudado, mas tenho prestado mais atenção, porque a gente é criativo, trabalha uma coisa criativa, e muitas vezes a gente não leva a vida de uma maneira criativa, né?
tipo, que a gente já conversou antes, do exemplo, vou trabalhar hoje, amanhã, de uma maneira muito intensa, e depois eu posso relaxar, sabe? Eu posso me permitir a fazer isso, eu posso, talvez, se eu produzo tal horário, eu vou fazer esse tal horário, e isso é uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas, porque eu me prendi muito naquela coisa do trabalho de carteira assinada, sabe? Que é às 8 até tal, tu tem que fazer, porque Tem que render horário sabe? comercial, sim. E é muito louco, porque quando eu trabalhava, eu ficava aquele horário, só que não quer dizer que eu produzia naquele horário, sabe? E isso eu fico, tanto pra mim quanto pros chefes de agora, principalmente os da área criativa, que não permitem que as pessoas tenham essa liberdade do eu vou produzir tal hora, com intensidade, talvez, que é melhor do que ficar um dia inteiro na frente do computador, entrando no Instagram, Claro. jogando Candy Crush, sabe, a metade do tempo. E também o se permitir, né? É bem isso. É que assim, o que acontece, eu acho? Se nós somos criativos, nós fazemos arte. Nós somos artistas, né? Mas ainda assim a gente vende um produto. Sim. A gente também está no mercado como uma empresa. Sim. Então nós não somos só criativos, nós não somos só artistas. Nós somos uma Sim. empresa que presta serviços, que cumpre prazos, né? Então eu acho que a gente só precisa encontrar tipo, a nossa forma de cumprir esses prazos. Porque a gente não tem chefe, a gente não tem alguém nos buzinando no ouvido todo dia buscando por metas e prazos, né? Mas a gente tem um cliente e a nossa responsabilidade é com o cliente. Então, assim, contanto que tu esteja dentro do prazo, tu esteja cumprindo, né, o que tu combinou com o teu cliente, assim, eu acho que pouco importa o horário que tu faz, pouco importa se tu vai trabalhar de madrugada ou... E te perguntar uma coisa, como é que foi a transição do trabalho no local para home office pra ti? Pra mim? Só pra mim? Porque tem a questão da família também, né? Ah, é? Sim, Não, então pra mim, até que foi de boa. No início foi meio complexo, assim, pra eu conseguir desenvolver uma disciplina, principalmente, porque eu trabalhava, a minha mesa era do lado da minha cama. Sim, a minha... Ainda é do lado da minha cama, na real, em Rio Pardo ainda é. Então, tipo assim, eu levantava da cama, ia pra mesa e olhava pra cama e tinha vontade de voltar pra cama, sabe? Então, o início, assim, é um momento que tu precisa encontrar o jeito, sabe? Tu vai testando, assim. Tipo, tá, vou fazer meio a moda louca agora, vamos ver o que vai dar, vamos ver se funciona. Aí eu comecei a virar noites, eu trabalhava à noite. O meu horário era à noite, era dali das 10 da noite às 6, 7 da manhã. Era o horário que eu produzia muito. Só que aí o que acontecia? Eu dormia o dia inteiro, eu perdi o dia inteiro. Eu comecei a não ver pessoas. Eu comecei a ficar isolado dentro do quarto. Porque quando eu estava acordado, estava todo mundo dormindo. Sim. E quando eu estava dormindo, estava todo mundo acordado. Então, entendeu? Sim. Eu comecei a ver que... E a tua mãe louca? E a minha mãe louca. A minha mãe bem louca comigo. Imagino que a minha também. E aí isso aconteceu e eu comecei a ver que isso estava me prejudicando. A minha saúde estava... Sim, meu trabalho estava funcionando, mas a minha saúde estava uma merda. Porque daí eu estava sentindo falta de contato. Eu precisava ver gente. Porque eu preciso conversar com pessoas, sabe? E daí eu vi que, tá, vamos tentar outro jeito. Daí comecei a virar diurno de novo. Sim. E aí, tá, diurno depois do meio-dia. Comecei a testar assim. Tá, não tô a fim de trabalhar de manhã, eu posso acordar, ficar de boa de manhã. E aí, sim, a partir do meio-dia dá jeito. Aí também não funcionou muito bem, porque eu não gosto de dormir até meio-dia. Eu não sou uma pessoa que gosta de dormir muitas horas, sabe? Então, tipo, dormir até meio-dia eu já acordava mole, já não tava funcionando também. Vontade. E aí também não funcionou. E aí eu comecei, tá, vamos passar pra amanhã. Eu preciso estar acordado de manhã, então. Sim. E aí comecei a botar meu celular, despertar todos os dias no mesmo horário, não importa a hora que eu fosse dormir. E deixa eu te perguntar uma coisa, que assim, quando a gente, pessoas, tu tá contando esse processo que tu teve de descobrir, quanto tempo foi esse processo? Nossa. Porque contando assim, parece que rápido. tu foi uma semana, tu fez isso, na outra tu fez outra. Não. Agora eu tô resumindo muito, né, Sim, o processo. sim. Não, mas deixa eu ver, eu saí do hospital no final de 2015. Cara, eu fui encontrar esse horário que eu tô hoje, de rotina, assim, de manhã, faz uns 2 meses, talvez.
2015, 3 anos pra encontrar o meu horário certo. E assim, meu horário certo agora. Daqui a Sim. pouco não vai mais ser meu horário certo agora. Daqui a pouco eu vou ter que mudar de novo. Mas hoje eu tô satisfeito do jeito que tá. E levou muito tempo, levou 3 anos, né, pra eu conseguir chegar. Não que todo mundo leve 3 anos, né, pra encontrar, mas... Sim, mas é que se não encontrar agora, tudo bem, não, né? se não, meu, daqui a pouco não vai ser em um mês que tu vai encontrar, sabe? Meu, tu precisa... Porque assim, o que acontece? Eu acho que tu só vai conseguir perceber o quão bom ou ruim isso tá sendo quando tu começar a ter um fluxo de trabalho. Sim. Porque daí tu vai precisar cumprir aquilo, sabe? Daí tu vai ver, sim, de fato, na atividade forte, como que aquilo se comporta na tua saúde, na tua vida, no teu rendimento, sabe? Sim. Que aí, quando eu comecei a produzir muito, que daí eu realmente precisava ficar em casa a noite inteira, porque eu precisava terminar aquilo, e eu precisava ficar até as 7 da manhã e dormir só quando todo mundo tivesse indo acordar, que aí eu comecei a perceber isso, porque antes eu não percebia. Entendeu? Porque quando eu tinha pouco trabalho, eu não percebia, porque eu conseguia, fazer umas coisas e conseguia sair ainda de noite para fazer outras coisas. Sim. Mas aí, quando intensificou o número de trabalhos, eu não conseguia mais. E daí esse horário já não tá funcionando, sabe? Sim. E daí você estava contando como é que foi a tua família. Então, e aí minha família, né? Então, é aquela história, pessoas do interior, carteira assinada, salário todos os meses, né? Tudo fechadinho, assim, contra-cheque e tudo mais. E aí foi um processo, assim, nunca me disseram pra não fazer. Isso nunca aconteceu. Tipo, a minha mãe nunca disse, não quero que tu faça isso. Isso não aconteceu, sabe? Sim. Mas, por exemplo, todos os meses ela me mandava links de trabalhos, empregos e vagas de publicitário que ela via no jornal, ela via em internet, no Facebook, entendeu? Sim. Não, ela não dizia que não, mas disse, que tem um emprego de verdade, se tu quiser, sabe? Vai que, né? Vai que numa hora dessa tu quer. Porque ela... Mas eu acredito que tenha sido muita preocupação também dela, assim, sabe? Porque ela via que eu tava me fudendo fazendo negócio, porque não tava fácil, sabe? Tipo, a grana contada, tipo, às vezes não entrava, tinha mês, passava 2, 3 meses sem receber R$1, sabe? Depois de ter recebido só 500 pila num mês. Então, assim, tava foda das coisas acontecerem, sabe? Mas aí também vai muito da tua força de vontade, tu entender que, também isso é um processo, sabe? E eu falava pra ela, mãe, tu não tá entendendo, e eu entendo que tu não esteja entendendo. Só confia em mim, que eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Na verdade, eu não sei. Não. Mas eu dizia Mas era muito engraçado, porque tinha muitos momentos assim que eu falava pra ela, mãe, eu sei o que eu tô fazendo, fica tranquila. Eu virava as costas e, pelo amor de Deus, Alguém me salva. que Deus saiba o que eu tô fazendo, porque eu mesmo não sei. Mas eu queria tranquilizar ela pra ela entender que meu processo precisava passar por isso, sabe? Sim. E aí foi meio que isso, assim, dando esses migué de que eu sabia o que eu tava fazendo e fazendo, sabe? Vai fazendo, não para de fazer e vai descobrindo enquanto tu faz. Então foi meio isso. Daí depois, com o tempo, conforme ela foi vendo que as coisas realmente começaram a fluir, que a grana começou a entrar, que as pessoas começaram a falar de mim, que ela via gente falando de mim na rua, que as pessoas paravam ela na rua pra falar de mim, que ela via no Instagram pessoas me procurando, sabe? Que daí que eu comecei a ser chamado pra falar sobre o meu trabalho, sabe? E quando ela começou a ver essa construção e esse reconhecimento das pessoas, que ela ok, talvez funcione, sabe? Sim. Eu acho que também tem muita aquela coisa de cidade pequena. A minha mãe se importava muito do que as pessoas iam pensar. Então, quando ela viu que as pessoas estavam falando muito bem, que o público me recebeu muito bem, que meu trabalho estava chegando em pessoas que a gente jamais imaginou chegar, sabe, que pessoas muito influentes, entre aspas, assim, tipo, estavam reconhecendo que eu era bom no que eu fazia. E aí eu acho que foi quando a família, tipo, realmente, ele realmente sabia o que estava fazendo, sabe? Sim. Mesmo que tenha sido, tipo, descobrindo fazendo, assim. É que como é difícil pra entender o que tá acontecendo, porque eu sempre pensava, eu fico no computador. Meus pais não estão vendo em si o que eu tô fazendo, né? E eu demorei um tempo pra me ligar nisso, mas pra eles eu tava no computador, eu não tava fazendo nada. Sim. Não, tinha muito isso. Quando eu tava em casa no computador, minha mãe ficava pedindo pra eu fazer comida, pedia pra eu ir no mercado, pedia pra eu limpar a casa. E aí, até que o momento que eu precisei falar, não, nesse horário eu tô trabalhando. E ela, mas tu tá em casa, tá no computador. Não, eu estou trabalhando. Tu não vai poder contar comigo durante esse horário porque eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Mas é muito importante que tu teve essa fala, não, né? isso precisa existir. Eu acho que isso precisa ser dito, assim. Porque senão, se eu ficar cedendo o tempo inteiro e realmente fazendo,
e mostrando que eu estava disponível pra fazer o que ela precisasse, ela não ia entender que eu tava trabalhando. Eu tenho essa dificuldade. Entendeu? Eu tenho bastante. Principalmente porque eu produzo. Tipo, os dias que eu decido que eu não tenho evento ou ensaio e eu vou trabalhar no computador no sábado e no domingo, são dias que eu produzo bastante. Só que é os dias que tá todo mundo em casa. Sim. E daí, tipo, vamos lá, vamos limpar a casa, vamos ver filme, vamos não sei o que, vamos. Nanã. Claro que eu aprecio o momento com a minha família. Claro. Principalmente o domingo eu tento não trabalhar. Quando eu não estou fotografando, no caso. Mas o sábado, tipo, mãe, você não vai dar. Eu não consigo falar não vai dar, mãe. Eu vou trabalhar. Ele fica tipo, mãe, assim, ó. Ai, que eu não sei. É que eu tô trabalhando. Ela já agora já entende mais, sabe? Mas teve muitas vezes que eu deixei o trabalho ali e fui fazer. E depois eu fiquei tipo, putz, não, grilo, cara. tchê. Por que que eu fiz isso, né? É complicado porque o falar o não, às vezes Não é às vezes, é difícil falar não. É muito difícil falar não, ainda mais pra mãe e pra pai, né? Tipo, pô. Mas é necessário, porque quando tu te torna um profissional independente, tu te torna também uma empresa. E tu te torna, além de uma empresa, tu te torna dono de uma empresa. Tu te torna um empresário. Tu te torna um funcionário também. Então, e todas essas coisas que tu te torna são coisas que tu precisa deixar claro para as pessoas, assim, que, cara, eu preciso cumprir com isso aqui para poder funcionar, sabe? Porque eu não tô aqui brincando. Sim, meu trabalho é incrível, meu trabalho é criativo, é divertido, mas eu não tô aqui brincando, sabe? Eu me divirto trabalhando. Coisa boa. Eu tô fazendo o que eu gosto. E eu tô feliz. Eu tô ouvindo uma música, sim, mas eu tô trabalhando, sabe? Sim. Então, isso precisa deixar claro, assim. E foi isso que aconteceu, assim, quando eu expliquei isso pra mãe, assim, que não posso, eu vou estar trabalhando, mesmo em casa eu estou trabalhando, que daí foi onde ela começou a entender, assim, muito mais. Sim. Ficou muito mais claro pra ela. Aí hoje, tipo, é suave, assim, tranquilão. Ai, que coisa linda. Porque eu fico pensando, a maneira como tu age, sabe? É muito bonito de se ver. Porque hoje eu tava ali do teu lado, né? A gente tava trabalhando junto. E tu, tipo, baixa outro M ali. E eu vejo muito isso na questão até do teu Instagram. Porque tu pode estar brincando, só que tu... dá pra ver que tu lida de uma maneira como algo que tu ama e também como um negócio. Porque é a minha empresa. E tu tem essa seriedade. Que às vezes é complicado. Porque botar a administração do negócio junto com a arte demora pra... É um longo processo. E eu ainda tô nesse processo, acho. Não acho que eu seja, tipo, em referência nisso, sabe? Mas eu preciso existir isso, sabe? Tipo assim... Sim, eu faço o que eu amo, é uma arte, eu preciso do meu tempo, eu preciso... eu preciso ser criativo, preciso dessas coisas, mas eu também preciso administrar uma empresa. Eu preciso que dinheiros entrem. Dinheiros, no plural. Eu preciso que dinheiros entrem. Eu preciso saber o que eu tô fazendo. Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu tô falando. Porque eu tô falando, eu tô lidando com pessoas, elas estão ouvindo o que eu tô dizendo. Então eu não posso começar a falar um monte de besteira, sabe? Eu preciso ter consciência do que eu tô dizendo. Então, assim, eu tô brincando, tô me divertindo, mas eu sei o que eu tô falando, sabe? Eu não tô... como é que eu vou dizer? A minha credibilidade não diminui porque eu tô brincando, sabe? Eu sei, eu tô brincando, mas eu sei sobre o que eu tô falando, sabe? A minha voz não diminui por isso, assim. Então, eu acho que precisa existir, sim, esse meio termo. A gente não precisa ser só um homem de negócios. Porque eu não sou um homem de negócios. Eu não sou. Eu sou um artista que tem uma empresa, sabe? Que também administra uma empresa. Sim. Então, é meio que isso, assim. Agora eu vou para as últimas perguntinhas. Uma bem fácil. O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça, assim, pode ser até uma palavra, quando te perguntam por que tu faz isso? Por que tu trabalha com isso? Por que eu trabalho com isso? Eu acho que não tem como ver só uma palavra.
Não vai ser só uma Não, palavra, não tá? precisa ser uma palavra, Tá. mas se quiser pode ser só uma. Não, mas não vai ser não. Porque é que, cara, tem muita coisa que isso me traz, assim. Nossa, é muita coisa que... Vou falar vários pontos, tá? Do que me traz. Talvez fique um pouco confuso, daí tu me avisa que eu repito se precisar. Mas, por exemplo, eu tenho muita coisa de trazer... eu quero muito ser referência no que eu faço para que pessoas como eu, na infância, me vejam, sabe? Sim. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que um cara gay pobre do interior veja que um cara gay pobre do interior consegue fazer a parada, sabe? Porque, principalmente quando a gente é muito criança e essa coisa da ambição é muito difícil de ter e isso nos condiciona a ser muito menor do que a gente pode ser, às vezes, sabe? Então eu quero que me tornar uma referência também para essas pessoas. Quero que a minha arte emocione as pessoas. Quero poder olhar pro olho de alguém assistindo um vídeo meu e ver que tá cheio de lágrima, sabe? Sim, E ver que ela tá arrepiada com o vídeo. Ou eu quero que... Eu já recebo algumas mensagens, às vezes, e eu gosto de receber essas mensagens de mulheres que nunca se imaginaram num vídeo, quando assistem um vídeo e pensam, eu queria muito modelar pra ti, sabe? Sim. Causar coisas, assim, nas pessoas, sabe? Quero que as pessoas se vejam e se vejam como protagonistas das coisas. Sim. E esses são alguns dos pontos, assim. E, cara... eu amo fazer o que eu faço, pô. Sabe? Eu amo fazer isso, então... É difícil falar com uma palavra só, porque, cara, uma palavra é pouco, sabe? Não é... É muito maior, assim. São muitas coisas, assim. E também, eu acho que uma forma de provar pra mim mesmo que, mano, eu consigo chegar no rolê, sabe? Eu consigo ser referência na parada. Eu consigo que as pessoas me escutem. Eu consigo ter voz pra isso, sabe? E eu quero ter essa voz pra eu conseguir falar as coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo, sabe? Que nem quando eu comecei a dar consultoria, por exemplo, eu não quis dar workshop, eu quero dar consultoria. Porque eu quero conseguir dar ajuda para aquela pessoa específica, uma ajuda que eu gostaria de ter tido, sabe? Que alguém tivesse pegado na minha mão e eu digo, vem aqui que eu vou te mostrar como é que faz isso aqui, sabe? Não é difícil, vem aqui que tu consegue, tu vai conseguir fazer, sabe? Sim. Então, são essas coisas, assim, uma palavra não é... Não tem Mas como. tudo que tu falou... Fez sentido? Tudo? Muito Então, sentido. que bom. Agora, umas perguntas, mas... Agora sim, vai ser fácil. Tá. Me fala aí uma série, assim, que... Tipo, uou. Uma série? Ou filme, documentário, alguma coisa assim que tocou. Que tocou lá no fundo. Uma série, tá, deixa eu pensar. Eu adoro série. Gente, eu sou pisciano, né? Difícil. Essa parte é bem difícil pra mim. Mas a N, eu acho que é uma... N, é assim que pronuncia? N with... N assim. N com E, N com E. Na tradução, tá? N com E. Essa é uma puta série, cara. Tem uma fotografia incrível. Sim. É uma série que trata de uns assuntos absurdamente necessários, que as pessoas precisam assistir para se questionar sobre uma série de coisas. Tem umas cores lindas, apesar do questão das cores. Tem umas cores lindas e é uma puta série. Eu amo essa série. Tem umas cores lindas, apesar de eu ser daltônico. Que tu não falou isso, Não falei sobre isso. Quer falar sobre isso? Ai, pô, Dá tempo? Dá tempo? Vamos falar sobre isso, então. como é que tu fez isso, Como é que tu foi trabalhar com vídeo, guri? Então, eu sou daltônico, né? Deixa eu botar aqui de novo. Ui, deu. Então, sou daltônico, né? E descobri isso no colégio. Ainda no colégio. Que uma vez, olhando um livro de ciências, tinha aquelas bolinhas. Sabe umas bolinhas que são cheias de bolinhas coloridas? E tem um número. Sim. Eu não vejo o número. Entendeu? Foi onde eu percebi que tinha... eu não vejo o número que devia estar aqui. Sim. E aí foi onde eu comecei a me dar conta que eu era daltônico e eu comecei a entender o que era daltonismo. Tem níveis? Tem níveis. Eu não sou um nível tão grave assim. Eu vejo cores. Eu consigo ver cores. Eu confundo tons. E eu não vejo alguns tons, assim, tipo... É que é difícil explicar isso, né? Sim. Qualquer referência que eu vá dar não vai funcionar, mas...
Tem tons que eu confundo e que eu não percebo. Se tem duas ou muitas cores misturadas, alguns tons eu não vejo, sabe? Sim, Que sim. alguns tons se misturam. Sim, aquele negócio de que tem uma lista de cores enormes e, tipo, é muitas cores e tem gente que vê mesmo. Eu vejo algumas cores, eu não vejo todas as cores, tipo, sabe? um azul forte, um azul menos forte que isso. Sim. É bem isso, assim. Entendi. E, tipo, como é que foi? Tu duvidou em um momento que tu ia conseguir editar? Por causa disso? Eu nunca pensei muito nisso, na verdade, sabe? Eu via que... Meu, eu deixo pessoa verde às vezes. Dizem que, porque eu não vejo. Mas dizem que eu deixo umas pessoas verdes às vezes. Hoje não mais, mas eu deixava quando eu fazia foto, né? E aí eu deixava as pessoas verdes. E eu sabia que eu não ia conseguir, mas era uma coisa assim, eu sabia que eu era daltônico, mas eu nunca deixei de tentar fazer a cor, sabe? Por exemplo, eu percebo tons que me agradam. Eu percebo a harmonia das cores nas fotos. Eu não sei quais são, eu não sei como é feito, por exemplo, algumas coisas, mas eu percebo, isso aqui eu gosto disso, sabe? Eu não sei o que é, mas eu gosto disso. Isso aqui eu já não gosto tanto, porque eu não acho que combine. Sim, e é legal que tu, por exemplo, hoje que a gente tava ali trabalhando junto, e tu... Meu, olha aqui um pouco o vídeo pra ver se tá coerente, né? Não, eu preciso fazer isso, porque... Mano, eu tenho um monte de gente em volta de mim, sabe? Que são pessoas que eu confio e que eu sei que são pessoas que vão me ajudar se eu precisar. Porque diabos eu vou estar quebrando a cabeça com uma parada que não é nem que eu não sei fazer, é que eu não enxergo pra fazer. Por que eu vou estar quebrando a cabeça pra fazer uma parada que eu não enxergo se eu posso pedir pra... Meu, olha aqui pra mim e só me diz onde é que eu preciso arrumar, por favor. Não é muito mais fácil, sabe? Muito mais fácil. Então, sempre que eu tenho um trabalho assim um pouco mais complexo, de cores principalmente, em evento ou tipo que nem eu tô fazendo clipe ali, com clipe, com publicidade, então eu peço pra alguém dar uma conferida ou então eu contrato alguém pra fazer a parte de cor pra mim, porque é uma questão, assim. Porque eu acho, assim, que quando a gente quer crescer no trabalho também, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo. Sim. Nesse caso, não é nem uma questão de não saber, mas existem muitas coisas que a gente não sabe. É limitação, né? Tipo, a gente tem umas limitações, sabe? E tudo bem ter essas limitações. Sim. E eu acho que se a gente quer crescer, principalmente como profissional, é muito inteligente nessa parte de contratar alguém que faz melhor pra agregar o meu trabalho, sabe? É verdade. Se eu não consigo fazer a cor, eu sei que tem 1 milhão de pessoas que conseguem e que vão fazer muito melhor que eu. Por que não pagar elas pra fazer isso, então, sabe? Ou daqui a pouco, sei lá, se eu não sei editar. Eu sei, mas tem gente que não sabe. Se eu não sei editar, mas eu amo filmar, eu vou filmar e eu pago alguém, cobro um pouco mais caro e pago alguém pra editar pra mim, que vai editar muito bem e vai conseguir fazer meu trabalho ser muito bom. Sim. Sabe? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar mais como aquela coisa que a gente tava falando de estar sozinho, que daí tu acha que tu tem que fazer. Tu tem, e daí começa aquele negócio já do controlador, né? Eu tenho que ver tudo sendo feito. Sim. Mas é muito bonito tu perceber a tua limitação e tu pedir ajuda ou pagar outra pessoa pra fazer, que é o forte dela. Então, porque assim, meu, vai ser... É muito... Eu já não foi sempre assim, né? Óbvio que teve uma época que eu realmente fazia tudo e eu buscava fazer tudo. Mas sempre foi muito doloroso, porque me machucava fazer isso, porque eu não conseguia chegar onde eu queria. Era frustrante. Eu demorava horas fazendo isso, às vezes dias, e nunca chegava onde eu queria. Então eu comecei a perceber, por que eu tô me maltratando desse jeito, sabe? Exatamente. Por que eu tô passando por isso? Eu não preciso passar por isso. Eu posso pedir ajuda pra alguém, eu posso pagar alguém pra fazer isso, sabe? Então é uma questão de tu também te tratar com carinho, assim. Tenho essa limitação e eu não vou deixar de produzir por isso. Eu amo o que eu faço. Por que eu vou deixar de fazer vídeo só porque eu sou daltônico, sabe? Isso não é uma limitação pra mim. É só uma condição ali que às vezes eu uso como linguagem. Que às vezes eu faço a minha cor e tem muita gente que elogia. Não, lá em São Paulo, cara, foi absurdo isso. Lá em São Paulo, uma vez estava eu, a Cris e uma galera assim num bar. E aí veio umas pessoas falar, tipo, elogiar e tal, né? Parabenizar e tudo mais. E aí um dos caras falou, cara, eu acho incrível as tuas cores. E eu achei isso muito curioso, tipo, muito louco, assim, sabe? Na hora eu fiquei, tipo, porra, obrigado, sabe? Ok, então tá funcionando, tá tudo bem, sabe? Então, por que isso vai ser uma... Mesmo com a limitação, por que vai ser uma limitação, sabe? Então, não... E se for... mesmo assim, se eu enxergasse, por exemplo, tudo preto e branco, ou muito mais grave fosse, eu ia fazer vídeo preto e branco. Pô, sei ver as cores, sabe? Minha linguagem é ser preto e branco. Dá pra dar um jeito. Meu, faz da limitação uma linguagem sempre. Se tem equipamento mais fraquinho um pouquinho, faz uma linguagem com isso. Se tu não enxerga as cores, faz uma linguagem com isso, sabe?
Tá aí o aprendizado pra isso, pro momento. O aprendizado é isso, Aham, tipo, pegar a mano, limitação faz e da fazer o limitação uma linguagem, sabe? Faz uma assinatura com essa linguagem, marca muito ela, assim, ó, sabe? Marca muito ela. Por exemplo, eu gosto muito de... Hoje eu tenho uma linguagem muito de vídeos meio retrozinho, assim, com um tom Sim. mais desbotado, né? Mas lá no início começou porque a minha câmera era uma cropadaça muito mais fraquinha que essa que eu tenho agora. Eu ainda tenho cropada, né? Sim. Mas antes eu usava uma anterior ainda. Era um pouquinho mais... O sensor dela era menor ainda, sabe? Então ela granulava muito fácil. Sim. Então por que diabos eu vou querer fazer um fine art se eu sei que eu tenho uma câmera que não vai fazer a porra do fine art? Meu, vou trabalhar com uma linguagem mais retrô. Vou entender como funciona essa linguagem mais retrô. Porque daí eu uso esse grão. Eu forço esse grão, eu boto mais grão ainda em cima, sabe? Então, tipo, foi formas de fazer disso uma assinatura e de um jeito que tornasse o vídeo do M, sabe? Sim, e tornou. E agora dá pra ver lá da esquina que o obrigado. vídeo é do M. Entendeu? Mas é isso, cara, fazer da limitação uma linguagem sempre. Bom, vamos terminar por aqui, senão a gente vai ficar horas e horas. Mas é incrível escutar um pouco da tua história e ver como tu não deixou todas as coisas que poderiam ter te botado pra baixo e que momentos te botaram pra baixo. Mas mesmo assim tu continuou de uma forma ou de outra e tu não viu como coisa difícil. Tu viu só que tu ia dar um jeito, sabe? E eu acho que isso é uma inspiração, assim, ó, enorme. Muito obrigada por essa conversa. Meu Deus do céu. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo, Então tá. gente. Beijo!